Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo de Conselho. Esse podcast que você já sabe, né? Eu tô sempre trazendo aqui uma galera top para bater um papo, não qualquer papo, não um papo que você encontra aí na esquina, mas aquele papo que você só encontraria no Conselho das Empresas. A galera que está abrindo suas dificuldades, seus desafios, sua superação, o que está acontecendo no bastidor dos negócios, para você que está aí assistindo a gente no YouTube. Olha só que coisa bacana, hein? E no papo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que ninguém às vezes tem muita coragem para abordar esse assunto, tá? Que é exatamente o que que acontece depois de uma saída de empresa, depois de um exit de uma empresa, depois que você vende teu negócio, que você finaliza um ciclo. Muita gente só conta a história até chegar nesse momento, só conta ali, dá uma noviada nesse assunto, mas hoje a gente vai entender a fundo a cabeça de um fundador quando a gente passa por esse momento, tá? Então, o que que passa na cabeça de um fundador depois de um ciclo longo, 10 anos empreendendo, e o negócio termina, ele vende o negócio, ele faz uma saída, como é que ele vai viver a vida? Talvez você aí que está me ouvindo nem pensou nisso, no que vai ser a tua próxima página, né? A gente vai abordar esse assunto então hoje, tá? E eu trouxe aqui para conversar com a gente, para bater esse papo, um cara incrível aqui de Curitiba, Thiago HC, mais conhecido como HC, vamos chamar ele de HC daqui para frente. Olha só, o cara é fundador do Ideias no Ar, que já ajudou a lançar mais de 500 startups. O HC passou por Venture Capital, por M&A, foi responsável por diversas dezenas de deals, né? E hoje segue numa trajetória solo com uma visão crítica, madura e nada romantizada sobre o ecossistema. Será que vai ter polêmica hoje? Descobriremos em breve. Seja bem-vindo, Thiago. É um prazer ter você aqui. Cara, muito obrigado pela sua coragem de vir bater esse papo comigo. Eu tenho certeza que vai ser um episódio incrível, cara. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Valeu, Rafa. Papo de conselho, quando você falou esse esse mote, assim, acho que é uma coisa que me chamou a atenção, né, porque às vezes a gente vem muito scriptado para umas conversas e não fala a real, né. Então tô animado, mais uma vez obrigado pelo convite, espero trazer algumas coisas do lado B, né, do bastidor, algumas coisas minhas, algumas coisas que a gente escuta, nem tudo, né, já dou o disclaimer, né, nem tudo nesse mundo pós-venda de empresa pode ser falado e dado nome, mas eu costumo dizer que para bons entendedores, poucas palavras bastam e vocês vão sacar bastante coisa. Vou procurar ser o mais transparente possível aqui também na nossa conversa. Boa, HC, cara, incrível ter você aqui. Tenho certeza que o papo vai ser muito bom. E, cara, e pra gente já começar, pra galera te conhecer, né? Compartilha um pouco pra gente, né? Se alguém te pergunta hoje o que que você faz, né? Depois aí desses 10 anos de trampo intenso, o que que você responde? Não é aquela resposta bonita lá do LinkedIn, não. O que que a HC tá fazendo hoje? LinkedIn, o meu tá mais desatualizado, né? Quem estiver assistindo o próximo vai dar uma bugada quando for ver. Mas eu estou trabalhando hoje com empreendedorismo, que é super amplo, né? Que área específica, 10 anos, 12 anos aí trabalhando com startups, então é natural que a minha rede de contato ainda tenha muita startup, mas eu procuro me posicionar muito como uma pessoa que está comprando e vendendo pedaços de empresa, né? Se é uma startup que está captando, eu estou junto com o founder. Se é uma startup que quer vender um pedaço, eu posso estar na figura do investidor. Se é uma startup que quer fazer um exit e, né, vou estar numa cadeira de mais de M&A, mas eu procuro sempre estar do lado do founder, apoiando mais nesse sell side, né, ou de quem está captando. Então hoje eu poderia dizer que eu sou esse empreendedor que está do lado de outros empreendedores, né, para fazer ou venda de um pedacinho da sua empresa ou venda de 100% dela. Boa. Cara, e assim, a gente vai explorar depois mais a fundo todo o contexto da saída de empresa, que acho que esse é o foco aqui nosso, mas eu já queria matar uma curiosidade que é
pegar com você qual é essa sensação, de day after, assim, cara, depois, você decide: "Cara, agora eu vou começar uma fase solo depois de empreender por tanto tempo", como é que é esse dia seguinte? Eu vou usar uma expressão aqui que vai entregar muito a idade, né, como é que é esse momento onde a ficha vai cair, né, caiu a ficha. A Sim. garotada nova nem vai entender o que que é isso, mas a galera um pouco mais velha, quando você percebeu, assim, que virou a página, cara, qual foi essa primeira sensação sua? Bom, a sensação atual é uma sensação muito boa de estar empreendendo um negócio por conta própria, não por ser sozinho ou por não ter time ou não ter produto, mas muito mais pelo alinhamento com o propósito, eu ter entendido pós saída do negócio algumas coisas sobre mim, sobre o que eu gostava de fazer, e entender que isso poderia ser construído com um negócio de uma pessoa só, né, acho que essa é outra também palavrinha que a gente escuta bastante aí nos papos. Então assim, a sensação no dia seguinte não foi exatamente essa, e acho que aqui tem um ponto que é pouco falado, que quando você fala assim: "Ah, o empreendedor fez um exit", aí tem várias formas de se posicionar isso, né. Mas o que eu acho que é pouco discutido é por que que você saiu, né. E tem várias motivações de por que que você saiu. Então, assim, tem negócios que chegam num teto e aí vale a pena você descontinuar ele para abrir um novo capítulo, empreender. Então, assim, tenho amigos meus que fizeram um exit porque, assim, saíram daquele negócio para empreender um outro. Pode ter sido uma saída por desalinhamento com a estratégia dos sócios que continuaram tocando aquele negócio, então só aquele empreendedor sai. Pode ter ser uma saída de boa, pode ter saído uma saída mais conturbada. No meu caso, eu tive, né, sempre nesse mundo de software as a service, de produto digital, e exigia algumas características minhas, principalmente uma característica mais de gestor, né, tá à frente disso daí, que apesar de eu conseguir jogar nessa posição, não era a posição que mais me agradava. Eu sempre tive uma característica mais de ser porta para fora, né, e o gestor ele tem que ser porta para dentro, tem que estar com o time. Então teve também, né, nessa saída um pouco desse alívio, né, porque aí são menos pessoas demandando a tua energia para você fazer a gestão, e aí eu consegui colocar mais energia em conexões, em networking e fazer negócio, conectando pontas que a princípio estavam soltas. Então hoje eu consigo visualizar melhor isso, mas eu te confesso, assim, quando faz a saída da empresa, dá um pouco de saudade daquela rotina, um pouco de saudade daqueles processos, de algumas pessoas que estavam no dia a dia. Eh, Às vezes, né, eu falo também, dá uma saudade de ter um MRR, né, que assim, quando você tem uma previsibilidade ali de um negócio, então assim, independente do tamanho do exit, de quanto que o empreendedor colocou no bolso, você está às vezes acostumado a ter uma previsibilidade de um negócio que agora você Sim. tem que reinventar, né, então abre um novo capítulo na vida do empreendedor. E essa abertura faz com que a gente questione muita coisa, que foi aí o meu momento, né, 2 anos atrás de também: "E aí, o que que eu quero fazer agora que eu não tô mais, bem entre aspas, né, preso no meu próprio negócio?". Cara, e como é que foi, assim, você tocou num ponto aí bem importante, que é esse momento do exit. Tem diversos pontos que vão levar o empreendedor a fazer uma saída, você colocou muito bem. E pelo que eu já também conversando com outros empreendedores na meio da minha jornada, essa conclusão de vou fazer a saída, ela não é uma coisa que você dorme: "Cara, tô full aqui no meu negócio", e acorda falando: "Vou fazer uma saída". Sim, não mesmo. Essa parada ela vem tendo sinais, assim, né. No teu caso, cara, como é que você foi percebendo, né, quais sinais você foi observando? Você já colocou aí um pouco dessa questão de gestão e tal, mas quando e como, né, você foi maturando a ideia de que: "Cara, talvez é o momento de fazer uma saída, eu preciso pensar um pouco melhor nisso", que eu acho que isso vai ajudar um pouco a audiência, né, que talvez quem está ouvindo a gente
tá passando por esse momento, tá até as pessoas às vezes meio angustiada, se essa decisão, se isso que tá na cabeça faz sentido ou não. Então acho que vai ser bacana você compartilhar como que foi essa tua decisão, ela foi sendo construída e amadurecida assim na tua cabeça. Legal. Se eu der uma desviada, você me traz de volta para essa Não, manda pergunta, manda mas ver aí. por característica pessoal, eu sempre tive muita facilidade de entender quando a coisa não fazia sentido. Então, assim, uma curiosidade da minha carreira logo depois que eu saí da faculdade, eu fui aprovado como oficial bombeiro militar e Sabia disso. pouca gente sabe, mas assim, fui bombeiro militar, passei no vestibular, passei em teste físico e 3 dias depois eu tomei uma decisão ali com 21 anos muito importante de abandonar aquela carreira, porque não fazia sentido, o militarismo, enfim, daria um papo muito longo por isso. Mas tô falando isso para contar o quê? Que por característica pessoal, eu não tenho muito apego. Eu acho que isso para alguns founders às vezes falta um pouco desse desapego do negócio, de desvincular, né, o que eu sou, qual que é o meu papel na organização. E aqui ainda tem uma outra coisa também que a gente fala pouco no mundo do empreendedorismo, é que é uma coisa é você ser sócio, né? Então você tem cotas, ações daquela empresa, e esse é um papel, você toma decisões estratégicas de acordo com as cotas, né, que você tem ali dentro daquela empresa. Mas, principalmente empresas que o sócio acionista também está na operação, ele tem um outro papel. E aí, ao longo da minha trajetória, eu já tive saídas do meu negócio que eu saí da posição de operação, continuei como sócio e participando ativamente da estratégia. Então, quando eu fiz a saída, que daí eu saí da operação e também do quadro de societário, eu já tinha tido algumas experiências, né, eu já tinha também já tentado startup que não tinha dado certo, eu tive que fechar CNPJ, eu já tinha algumas experiências. Mas o que eu acho que é o grande desafio nesse momento de pensar, é a gente ter como empreendedores essa clareza do que a gente está entregando para aquela organização, aquela corporação, como acionista, né, que daí tem um papel mais estratégico ou um papel às vezes até financeiro, né, quando eu entro, por exemplo, como sócio investidor de uma empresa. Também tem uma saída, né, a gente chama de dar liquidez, né, você investiu lá um dinheiro numa startup e agora você está tendo uma liquidez. É uma saída, é um desapego que a gente tem que ter, né, desse negócio. Então, no meu caso, eu já vim construindo isso há muito tempo de saber desapegar do negócio. E eu acho que, assim, algumas movimentos que eu demorei para sair, né, do negócio, era justamente quando eu estava mais apegado àquela organização. É difícil, né, praticar esse desapego do negócio e entender que a gente tem, né, como empreendedores, uma carreira nossa. Então, beleza, eu empreendi já, talvez de números de CNPJ, talvez 7 CNPJs, tem que parar para contar aqui, né? Então, teve coisa que deu certo, teve coisa que não deu certo. E aí eu volto do jeito que a gente trata o exit, né? A gente trata o exit como sempre um exit é um grande sucesso, né? Fez o exit no, no vocabulário, no entendimento, é assim, nossa, a pessoa fez um exit, ela ficou milionária. E tem várias pessoas que venderam empresa e pegaram em ação, e a ação não vale mais nada, ou fez o exit, mas não foi pago integral, está brigando juridicamente. Tem várias formas de saída, né? Porque, mais uma vez, exit é uma saída, né? Você saiu pela porta da frente, saiu pela porta do fundo, você saiu porque você quis, você saiu porque não estava mais feliz. Então, acho que é isso. Então, assim, falar. Justamente para. Você falou, né? A ideia aqui do papo não é romantizar. Eu acho que é muito pobre essa discussão de, e aí, como que é a vida depois do exit? Bom, se a tua vida era ruim antes do exit, ela vai continuar ruim depois do exit. Se a tua vida era boa antes do exit, ela vai continuar boa antes do exit. Então, assim, a minha vida estava muito boa antes e no pós-exit, porque eu já tinha essa clareza do que fazia sentido para mim e o que não fazia sentido. Cara, ótima reflexão, concordo muito, assim, acho que quando você estava falando aí, eu estava refletindo aqui na minha própria vida, assim. Que Eu acho bom, que essa é a ideia. um dos erros que eu cometi já em outras empresas foi eu não ter esse desapego, assim, por algum tempo,
parecer que o negócio e a minha vida era a mesma coisa, né? E, cara, eu dedicava tanta energia ao business, a fazer aquilo acontecer, e só fluxo de trabalho, 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 e que eu acho que isso causa essa sensação de que você é o seu negócio, a sua empresa é você, fica essa amálgama de coisas. E o empreendedor, por conta disso, ele não enxerga, às vezes, janelas de saída, né? Porque ele não enxerga a próxima página, assim. O que eu mais vejo com empreendedores que, às vezes, perdem até boas oportunidades de vender a empresa é porque o empreendedor não se visualiza fazendo nada além do que é o negócio dele. E, às vezes, vai aparecer uma boa oportunidade de fazer uma saída até, mas como o empreendedor ainda não amadureceu mentalmente essa vida além da empresa, ele não consegue dar esse Ele não passo. E consegue aí fica desapegar total. preso e às vezes vai perder a janela de saída e vai perder aquela oportunidade porque não conseguiu fazer esse amadurecimento mental que você disse, né? E a vida é muito mais do que a empresa ali, né? Faz Sim. muito sentido, cara. Recentemente eu atuei numa startup Series A olhando para deals como buy side, né? Então, trazendo aí para o português, assim, eu estava olhando como que essa startup comprava outras startups. E o que você acabou de falar eu vi com bastante frequência. Eu acho que em 9 meses eu devo ter olhado pelo menos aí para uns 90 negócios diferentes, né? Caraca. Falado com founders. E, e muita gente não sabe, né? Assim, quando é abordado por um possível comprador, que era esse papel que eu estava representando, na hora é isso. Parece que a pessoa assim nunca cogitou que alguém podia comprar o negócio dela. E aquilo, longe de estar dizendo que todo mundo é assim, mas acho que a maior parte é justamente que gerou essa simbiose de o empreendedor e o negócio é a mesma coisa. Então acho que isso é muito perigoso, né? Porque também se você faz um exit de um valor legal, né? Ah, putz, fez aqui uma venda com valor legal, coloquei um bom valor legal no bolso. Pô, que legal, construiu uma boa empresa que chegou num valor legal do mercado. Mas e se não foi tão bom o valor? Quer dizer que todo o histórico, né, todo, né, o resultado que você construiu, todo o aprendizado tem menos valor porque no final do dia o teu cash out, né, que é o quando você coloca de fato no bolso, não é do tamanho da tua expectativa. E às vezes acontece, porque se você vender no momento errado, a valorização do teu negócio pode estar embaixo. Não é que o negócio ficou ruim, é simplesmente uma regra de marcação de mercado, né? Assim como você vê marcação de mercado de título tesouro, né, do governo, que dependendo da hora que você vender, você vai perder dinheiro. Então, assim, qual que é a melhor hora também de vender isso? Ou será que eu tenho que vender? Porque tem gente que também está super feliz tocando o negócio há 20, 30 anos, se reinventou dentro do negócio, o negócio se reinventou dentro daquele mercado, mas nem todo mercado também é possível isso. Às vezes o mercado muda completamente. Eu vim da a minha primeira startup, o mercado assim mudou em umas 5 ondas em 10 anos e algumas delas a gente não soube surfar. E aí o mercado enxugava muito rapidamente, assim, que era um mercado de nicho, né? Então, tem que ser um pouco safo, assim, de também saber a hora que você faz a saída, né? Independente de sair vendendo, sair para fazer outra coisa, mas assim, tem que saber a hora de dar o quit, né? De escolher jogar um jogo diferente. E eu acho que principalmente se você tem na empresa investidores, né, cara? Se tem venture capital no teu cap table, essa estratégia de saída eu acho que ela tem que ser bem melhor pensada do que se você tá com um negócio próprio ali, bootstrapped, né? Porque até Sim. eu acho muito compreensível, né? Um fundador, ele desenhou uma empresa, cara, a empresa é lucrativa, ele tá distribuindo lucro, tá feliz no negócio dele, cara, beleza, por que cargas d'água ele vai vender esse negócio? Fica aí 20, 30, 40 anos o teu negócio. Agora, se você tem uma estrutura de VC, aonde você não faz distribuição de lucro, você está ganhando salário às vezes abaixo do salário de mercado, porque o VC está pressionando para você reinvestir tudo em crescimento. Esse cenário tem que ser pensado a estratégia de saída bem mais com mais critério, né? É, e, É, e, e pegando esse gancho aí,
Rafa, do VC, assim, alguns VCs vão odiar de ouvir isso, mas assim, provavelmente não vai chegar no ouvido deles, mas Eu vou patrocinar esse corte e pegar tomara que nele. chegue no ouvido de empreendedores, porque assim, eu que tive dos dois lados da mesa, né, olhando como VC, o empreendedor às vezes não sabe o jogo do VC. Então ele acha que o jogo do VC é eu quero colocar dinheiro nesse negócio e capitalizar ao máximo. Sendo que assim, o que eu tô falando não é a minha opinião, tá? Você lê qualquer livro de Venture Capital, eles explicam isso numericamente. Você vai colocar lá num portfólio de 10 empresas, acreditando que uma vai pagar o retorno do investimento de todas. E aí o empreendedor se apega, o negócio tá andando de lado, ele tá sofrendo, a vida pessoal dele tá uma merda, e ele tá ali nessa simbiose de, assim, eu sou o negócio, se eu desistir, o investidor vai ficar bravo e não posso, porque eu tô amarrado no contrato, a menos que você tenha feito uma cagada de contrato mesmo, que tenha amarrado alguma cláusula muito diferente. Sim, tem que ser, às vezes você vai ter que pegar e ter a conversa dura e falar assim, ó, o negócio tá andando de lado, ele não tá achando alavanca de crescimento, eu não vou entregar o Power Law aqui, né, o crescimento que vai pagar o fundo inteiro. Então, E às vezes saber, de novo, assim, saber a hora que tem que dar a saída. E pro fundo é bom. No Venture Capital a gente chama o write-off, né, que é o cheque que você assinou e que não deu em nada, né? Então tem os average, que é fez um exit ali daquela empresa, mas assim, meio que gerou uma, duas, três vezes o que você tinha colocado. E o Big Win, né? Que é o Big Win que é o unicórnio dentro do fundo que vai pagar o retorno. E aí, sim, o empreendedor, às vezes, você tá ali, não deu boa, né? Mas você tá tentando porque não. E é assim, você tem uma experiência muito legal, tem uma vivência muito legal e fica com aquele receio de ir para um próximo negócio. eu acho que tem uma conta de custo de oportunidade que pouco empreendedor faz, né? E nessa comparação com o VC que você colocou é excepcional, é que esse cara, o VC ele tá ali, nada contra também, captei Sim, sim. investimento com vários VCs também, tipo, mas a dinâmica é diferente, é exatamente isso que você falou, cara, o VC ele tá aportando uma grana que não é a grana dele, né? Um VC estruturado, né? Não investimento anjo, mas um VC estruturado está aportando uma grana que não é o patrimônio dele na pessoa física que está em jogo, Não é nem dele o dinheiro, não né? é nem dele, Assim, exato, não é o nem dele o VC, dinheiro, ele ele tá está pegando dinheiro de aportando ali LP, uma grana que não é dele, ele captou essa grana com milionários ou bilionários que não que faz a menor diferença se não vai. vai fazer a menor diferença, os caras já botaram essa grana no fundo, sabendo que é um fundo de venture capital de altíssimo risco, Sim, justamente na lógica que você falou, sabendo que eles vão investir em 10 empresas e 9 vão quebrar, eles vão retornar às vezes nada, às vezes uma vez, e uma tem chance de dar certo. E aí, do outro lado da mesa, você tem um empreendedor, às vezes, com todo o patrimônio dele dentro da empresa, toda a vida dele dentro da empresa, tomando pancada na cabeça, recebendo um salário ruim meia pra boca, sim. caraca, e o cara, às vezes, não olha pro exit porque tá com uma visão de não ver a próxima página. Então, às vezes aparece uma janela, Sim, que talvez não seria a janela para o fundo do Big Win, sim. mas para o empreendedor seria É o bom, big win da vida dele, né? é o Big Win da vida dele. E o empreendedor não se vê na próxima página, porque está nesse apego ao negócio. Cara, eu já vi repetidas vezes isso acontecer, e às vezes até o empreendedor tá tão apegado, fica meio nessa questão de honra, né, cara? Eu quero retornar pro fundo, eu quero ser. E o cara do fundo às vezes já não tá nem aí, talvez ele até já botou a valuation da empresa lá no report pros LPs dele, ele já botou para zero a parada. Sim. E o empreendedor tá se matando ali no negócio, né, cara? E aí Péssimo. tem duas coisas bem interessantes. Um livro chamado O Velho e o Mar, depois eu dou uma pesquisada aqui de quem que é, mas é um clássico, assim, de literatura. Ele conta a história de um pescador que vai pescar e pesca um grande peixe lá, só que os tubarões comem, ele volta pra praia e ele tem uma carcaça de um peixe, né? E fazendo esse paralelo, assim, nós empreendedores, a gente tem uma vida, assim, tem um tempo de vida, né? A gente vai conseguir, sei lá, podemos empreender até os 70, 80 anos, podemos,
Mas vamos colocar aí que um ciclo de uma empresa aí é um ciclo de pelo menos 10 anos para você conseguir dar uma liquidez, né? Claro que tem gente que vende empresa com 3, tem os foras da curva, assim, mas se pensar, empresas que estão sendo vendidas aí uma média boa para a gente pensar assim, é 10 anos fazendo empresa, então você vai conseguir ali começar a tua primeira com 20, que provavelmente você não vai vender, daí a dos 30 aos 40 talvez você consiga um exit. Então assim, você tem um número de tentativas Mas eu contados. tô falando aí, eu tô botando, cara, com sorte o cara tem 3 a 4 3 tentativas. a 4 tentativas, eu também vou assim, muito fora da curva, você começou a empreender muito cedo, 5. E o investidor, ele está pulverizando o risco. E aí o empreendedor, ao invés dele também entender assim, ok, eu concordo, assim, quando eu estava no meu negócio, eu estava no meu negócio. Mas eu acho que assim, por que que o investidor joga uma estratégia e o empreendedor joga outra? Porque daí você tem que apostar a tua vida, tudo no negócio, e que se está crescendo, pô, você tá vendo ali né, o negócio andando só para cima, pô, valoriza esse ativo e mira numa saída. Então, acho que assim, a história que eu falo do pescador é porque às vezes a gente vai fazer um negócio, foi para o mar, pescou, os tubarões comeram a carcaça do teu peixe, você voltou, mas você continua sendo um pescador agora mais experiente. Então, vai para uma próxima, né? Não necessariamente no mesmo mercado, mas assim, lança o barco mais vezes e não fica assim, pô, você tá lá no alto mar tentando pescar o tal do peixe, não fisga nada. E se fisgar e o tubarão comer, faz parte do jogo também. Porque senão, se a gente tivesse, né, obviamente, como empreendedores buscando segurança de fazer um negócio e vai vir sem a chance de dar certo é muito alta, a gente já começa com a premissa furada. Mas é interessante que, assim, falando da dinâmica investidor e investido, e o investidor, tem uma outra coisa também que eu só entendi quando eu estava, né, do outro lado da mesa, como investidor, é que para mim, como investidor, é importante também que tenha liquidez o meu ativo. Porque assim, eu vou ficar no Brasil, eu vou ficar contando que a minha liquidez vai ser só no IPO? Esquece, mesmo que a gente esteja falando de um IPO na Nasdaq, que vão ser pouquíssimos que vão chegar lá. Então é importante também que eu tenha no meu portfólio empreendedores que tenham esse desapego para na hora que algum big player do mercado bater na porta dele, ele veja essa oportunidade de fazer um exit com 4 anos, 7 anos. Então, acho que também para o investidor é bom ter no portfólio esses averages que vão fazer uma saída mais E vai dar antecipada, uma uma saída que liquidez não ali vai pro ser, não vai portfólio, pagar né? o fundo inteiro, mas eu fico pensando assim, é o cálculo do IRR, né? O retorno do quanto você está colocando ali. Você tem que ter mais average. Se todo mundo for write-off, todo mundo não te der nenhuma liquidez, para o fundo também é ruim. Então volta e sim, fazer uma saída vendendo empresa é bom para nós empreendedores. Às vezes, se você não conseguir vender e colocar dinheiro no bolso, colocar um dinheiro pequeno, mas o custo de oportunidade vale a pena, sai também, porque a gente vai ter aí 3, 4 chances de fazer grandes negócios. Sim, faz total sentido. Cara, nessa tua atuação do outro lado da mesa, né, avaliando empresas e tal, tem algum caso que você lembra que, assim, que saiu muito da curva de comportamento de empreendedor ou de discussão, assim, que você pode compartilhar com a gente, que você lembre aí e falar, cara, isso aqui me marcou. Pro bem ou pro mal, claro. Sim, obviamente não sem dar nome e também tentar não dar muitas coisas Isso. sobre o É, modelo de dentro negócio, da história. mas Eu, eu vou contar uma história positiva e depois, se achar legal a positiva, a gente fala de algumas negativas, mas mas a positiva, falando daí aqui mais de captação de investimento. Uma das coisas que eu vi, e aí é uma outra, um pouquinho antes ali da fase M&A, né? Eu e mais, né, 2 analistas, a gente deve ter feito ali em 1 ano e meio, mais ou menos, olhado para uns 400 negócios. Nem todos a gente fez reunião, mas assim, pelo menos umas 200 reuniões, apresentação de pitch deck. E eu via muito essa fala do empreendedor reclamando que captar era difícil e tal. E como né, eu era founder, eu sempre ia nessa conversa e falava assim, não, não, nem faz o pitch. Essa primeira conversa é para eu saber quem que é o Rafael, você conhecer quem que é o HC, conhecer a tese do fundo e eu conhecer o que você quer para a tua vida. Eu sempre levava muito, assim, eu era
pouco ortodoxo, assim, né, porque você vai falar com qualquer VC, o cara fala assim: "Ah, para otimizar o nosso tempo, faz o Diferenciais pitchzinho aí". competitivos, o cara já manda essa. Mas assim, eu sempre gostei de ouvir histórias de empreendedor, então o que você falou, assim, obviamente eu tenho várias histórias de conversas dos 2 lados da mesa. Mas uma coisa que me chama a atenção de um empreendedor muito bom, assim, naquela época ele não captou a rodada, depois de um tempo ele captou um seed, é um negócio que, assim, que claramente sabendo o tamanho do mercado e olhando eles, eu sei que, assim, eles estão naquela andando meio de lado, mas o que que me chamou muita atenção, que me marcou, assim, foi a primeira vez que eu vi num pitch deck uma rodada falando assim: "Ah, sei lá, não lembro quanto que ele estava levantando na época, mas assim: "Ah, quero levantar, por exemplo, 3 milhões", e além daquele gráfico de pizza de quanto que eu vou fazer com o dinheiro, ele tinha um slide que era quem eu vou trazer para o time. E eu achei aquilo lá, assim, falei: "Caramba", de uma simplicidade, de uma genialidade, que hoje em dia quando eu faço mentoria de pitch, eu falo assim: "Esse slide é obrigatório". Por quê? Na hora que eu sentei na cadeira do investidor, eu falei: "Beleza, vou colocar 10 milhões no negócio do Rafael". Você vai me contar uma história super legal, vai falar do teu mercado, vai falar dos teus números, vai falar da sua atração, mas o deploy do dinheiro, ele vai ser usado principalmente para contratar pessoas, independente da área. Então começa aí. Você está captando até todas as rodadas que a gente está falando assim, a maior parte é para trazer gente boa. Se eu te coloco 10 milhões na tua mão e você nem mapeou essas pessoas, não sabe quem que você vai trazer, você não está dizendo ali no slide, ó, aqui é o HC, eu vou trazer ele e vou pagar tanto para ele, não é isso. Mas você vai mostrar, e foi o que esse founder fez, que me marcou muito, que ele mostrou assim, olha, eu não tenho essas pessoas no meu time, mas eu tenho relacionamento com elas, eu estou trazendo essa pessoa para cuidar do meu marketing, essa pessoa. Então, e isso eu estou usando aqui, porque tomara que esse podcast chegue no ouvido de muitos empreendedores, porque quando eu faço o no a um, eu não deixo um pitch de rodada que a pessoa realmente quer captar a partir de um pré-seed, eu não deixo o founder ir para uma rodada se ele não tiver isso claro. E, Que ouro e essa, hein? Você que tá é, e, ouvindo a e eu, gente e eu aí. falo assim, eu continuei vendo depois, né? Ainda hoje eu vejo muito pitch de gente, tipo, assim, casca grossa, né? Muito empreendedor bom, levantando rodada alta, que não tem isso. E aí, sabendo um pouco dos bastidores, né? Eu tenho muito amigo que levantou rodada grande também e fala. Aí você vai, né, de empreendedor para empreendedor com um copo de cerveja, a gente consegue, né, ouvir a choradeira. E assim, a choradeira sempre está relacionada a time, porque o que me enche meio que o saco é que a galera fala, né, os VCs falam: "Ah, não, eu invisto no time, eu invisto no time". Mentira, porque a maior parte dos slides que você está olhando não está dizendo qual que é o time que vai realmente fazer o deploy do É, ele dinheiro, né. pós-deal, a maioria dos VCs não acompanha o que o cara tá fazendo de desenvolvimento de time. O cara É. acompanha número de negócio. E aqui eu não tô nem vindo com um papo desse, nossa, traga uma head de RH, invista em team building. Isso também é importante, mas assim, é menos do que isso. É só assim, você tá captando e você tem que colocar a grana. E aí, a saída também, né, voltando ao tema central do negócio, assim, tem negócio que quebra por desalinhamento de sócio, tem negócio que quebra porque o time começa a drenar recurso. Então, assim, pessoas é a linha mais cara da maior parte dos negócios, né, a não ser que você esteja falando aí talvez de uma indústria que você vai ter um capex muito alto, assim, eu arrisco a dizer que 90% do custo do negócio está muito associado às pessoas que você traz. Mesmo em negócio de tecnologia, a gente sabe, né, quanto custa um desenvolvedor, quanto custa um time sênior de tecnologia, é caro. E aí a gente tem esse olhar, assim, pouco cuidadoso com isso. Então, esse é um caso positivo, né, de assim, né, nas histórias de VC, esse empreendedor me marcou muito. E e mais uma vez, eu falei, né, o negócio provavelmente está andando de lado, não quer dizer que ele conseguiu trazer as pessoas certas. E aqui também, Rafa, eu acho que também às vezes a gente fala assim, eh eu já tive, né, em alguns negócios e eu percebi uma coisa que eu falo que é engraçado. Essa também é meio que, não sei se é polêmica, mas acho que gera discordância. Mas eu falo assim, quando você escolhe bem o mercado, e eu era cabeça dura com isso, tá? Foi
um ex-sócio meu que a gente discutia muito sobre isso, ele fala: "Não, o mercado é mais importante que o time de empreendedores", porque você escuta mais: "Não, o empreendedor é mais importante que o mercado", né, 90% vai falar É, isso, essa a 10% vai máxima falar. é essa, assim. Só que eu vi na prática que tem negócios com empreendedores, e daí eu tô falando, assim, com propriedade, assim, de conhecer os founders, de ver o time, ruim, crescendo no mercado que é muito bom. Eu falo assim, aquele mercado à prova de idiotas, tipo assim, você pode ser incompetente, você pode ter uma cultura ruim, mas o teu mercado é tão bom, você resolve uma dor tão latente, mesmo que tenha concorrentes, o negócio cresce. E às vezes você monta um time de gênio, galera muito boa, investe em cultura, mas o mercado é pequeno. E aí não tem o que fazer, porque assim, como que você vai crescer no mercado pequeno? Você bate o teto muito rápido, daí não fecha a conta, daí você começa a perder talento, porque você também não consegue dar perspectiva de crescimento. Então hoje, assim, eu sou muito mais pró-pessoas, acho que assim, a figura do time, dos empreendedores é fundamental, mas em termos de importância, eu falo assim, se eu for empreender uma nova startup daqui a alguns anos, minha primeira certeza é ter que escolher um mercado que seja suficientemente grande e que eu conheça o problema que eu quero resolver com um nível de profundidade. E aí eu vou olhar se tem concorrente, não tem, porque assim, concorrente também é outra coisa, assim, se tiver concorrente é mais, voltando ao tema do exit, né, que dá a volta e volta no exit. Se tiver concorrente, ótimo, vende para um concorrente. Já Mais vendi gente empre... para já, você já comprar ou vendi, para ser comprado, né. já vendi empresa para fornecedor, já vendi empresa para concorrente, acontece isso, né. Então, assim, já fundi com concorrente, já, né, o mundo de fusões e aquisições, ele tem muitas opções, né. Você pode fazer a saída para um estratégico, você pode fazer a saída para um player maior, pode fazer a saída, eh Pra essa de fornecedor também eu acho que o pessoal às vezes esquece, né, você pode vender para um parceiro de negócio seu, que vai diversificar o business dele. Às vezes você tem um parceiro que é maior que você, que tem dinheiro na conta para comprar teu negócio e você nem cogita ele, porque você acha que você não, tem que vender só para alguém maior. Então acho que também tem uns detalhes bons aí para observar. Boa. Cara, e exemplo negativo? Essa é a Né, nossa exemplos ideia. negativos, é que assim, eu quero evitar cair nos clichês, né, tô pensando em alguma história, assim, muito me dá, assim, algum tema de negativo, assim, que daí eu vou. Não, bota o que vier na tua cabeça. Se for clichê não tem problema, porque significa que é relevante. A gente repete, vai por marketing de repetição, né, repete até a galera aprender. Eh, puta, eu não gosto de ficar falando dos erros dos outros, mas eu vou te contar um exemplo negativo meu de amadorismo. Isso faz aí pelo menos, talvez foi antes de pandemia, uns 7 anos, não, 5 anos, enfim, faz alguns anos aí. Mas eu abri, é menos sobre fundraising, mas é mais sobre M&A. Eu estava já sentindo que o nosso mercado estava batendo num teto e eu abri um papo com um unicórnio do nosso setor da Europa. E aí, assim, no inglês eu me virava bem, mas do outro lado eles não se viravam tanto. Então, assim, reunião desafiadora já começando no idioma. E aí acho que tem assim, eu tô falando aqui um caso internacional, mas isso vale para a inocência que eu tive, acho que muita gente que está captando ou tentando vender a empresa, tem que assim, eu abri muita informação na primeira conversa. Assim, eu fiz isso 2 vezes em 2 ocasiões diferentes com 2 unicórnios internacionais olhando para as empresas que eu estava na operação, que eu era sócio. Então acho que esse é uma cagada, porque, assim, é uma cagada de inocência que hoje eu posso dizer, assim, que eu cometi, mas eu vejo ela sendo também repetida tantas vezes, que o empreendedor, ele é meio seduzido pelo possível comprador, possível investidor. Aqui, assim, tanto faz se é comprador ou é investidor, que a gente vai muito, tipo, querendo abrir muita informação. E aí nós, empreendedores em geral, a gente não gosta muito de assinar NDA, né, a gente gosta de colocar a bola no chão e vamos jogar, tal. Só que existe o NDA, né, o acordo de confidencialidade, para te dar um pouco mais de, ó, espera aí, não vai sair abrindo todos os seus números. Então também não é assinar NDA para contar a ideia para o investidor, porque daí tem gente que exagera, né, só vou abrir a minha ideia para o investidor se eu puder assinar um NDA, porque senão ele vai roubar a minha ideia.
não é tanto desse lado, e isso daí ainda tem gente, muito menos veio diminuindo esse tipo de vacilo nas rodadas de captação. Mas ainda trazendo daí para o meu caso, o que aconteceu? Ali era um caso claro para os dois players de comprar as empresas para ter market share Latam, market share Brasil, assim, fazia muito sentido, assim, estrategicamente falando. Só que eu que estava conduzindo esses deals pela empresa, na inocência, eu abri mais informações sem criar aquele interesse genuíno de investidor, comprador, esses dois casos de comprador, né? E aí, assim, beleza, para não ficar só na cagada e, né, tá, qual que é o remédio disso, né? Eu, por muito tempo, fiz cara feia pra boutique de M&A, para quem, tipo, ajuda o empreendedor a captar, né? Tem algumas agências aí que ajudam o empreendedor a captar. E até quando eu tava olhando deals, quando chegava algum empreendedor que falava assim para mim, ah, eu topo falar com você, mas assim, eu vou te colocar o meu assessor para falar. Depois, cheque pré-seed, se já tá com uma assessoria. E aí eu entendi o seguinte, e pode ser que tenha opiniões diferentes na indústria. O empreendedor, ele é muito passional pelo negócio dele. Então ele é muito vulnerável numa reunião de M&A. Você abre muito mais informações do que o comprador tem que saber no início. Então, num processo de vender a sua empresa, que você está basicamente contando o seu passado, é bom você ter alguém te protegendo nas primeiras negociações, que é o que o mercado chama de um assessor de M&A, uma boutique de M&A, dependendo do tamanho da tua empresa, um private banking, justamente porque você está muito imerso naquilo ali. Então, a chance de você destruir valor, que foi um pouco da cagada que eu fiz, assim, eu estava sendo transparente demais. Com coisa assim, não precisa falar isso. Tipo, não era nem assim, os negócios não é que estavam indo mal, ou que eu falei alguma coisa, mas assim, ser transparente demais numa venda, você vai pisar na bola porque você tá no dia a dia, você vai falar mais do que você deveria. Mesmo aquele founder que é mais na dele, que é mais segurado, assim, ele vai acabar soltando informação que pro comprador é uma delícia. E no investimento, aí o jogo é um pouquinho diferente, porque daí você precisa do tempero do founder para ele contar o que ele vai fazer. Então, eu achava que assim, num processo de venda, Que assim é a eu tenho que mesma ter a coisa, né? mesma postura de quando eu estava captando. E aí eu entendi que, puta, e assim, é uma coisa que também falo há pouco, assim, e eu tô falando aqui que por muito tempo eu virava a cara de, não, eu consigo vender a minha empresa, porque eu conheço melhor a minha empresa do que qualquer boutique, que eu vou gastar aqui com um assessor e vou ensinar ele a vender a minha empresa. Você acha que eu vou deixar o Rafa fazer o meu pitch para um possível comprador? Eu sei. Não, e realmente, você sabe mais do que a outra pessoa, só que você não sabe vender ativo. E aí, quando você está captando, aí a gente também erra e vê o empreendedor errando, porque ele não sabe também vender um pedacinho da empresa dele. Mas aí eu acho que sim, nesse caso, quando é o founder captando, ele obviamente tem que procurar ajuda, se é a primeira rodada dele, ou de mentor, ou de uma empresa que saiba fazer isso. Mas aí ninguém vai colocar dinheiro se quem estiver fazendo o pitch, que vai usar o dinheiro da pessoa, né, for um terceiro. Então, é, no final do dia é tudo sempre vender pedaços da empresa, né? Um eu tô vendendo 100%, outro eu tô vendendo 10, 20%. Mas eu, errando, eu aprendi essa dinâmica de, puta, cagadas que eu fiz, que eu voltaria no tempo e Cara, faria de um jeito ótimo. diferente. Ótima, ótima história, ótima dica. Eu vivi isso na pele, também tenho essa. Cometi o mesmo erro e depois de muito refletir, eu acho que eu cheguei pelo menos numa explicação lógica de por que que isso acontece. Assim, acho que todo empreendedor, quando você começa o business, você, como fundador, você vai vender, você vai ser o responsável por conquistar os primeiros clientes. Então é Sim, natural que um fundador ali, principalmente, está na frente como CEO, você fez a venda do teu produto para os primeiros, sei lá, 10, 20, 30, 100 clientes seus, né? E eu acho que vira uma chave na nossa cabeça que a gente acha que a gente vendeu o nosso produto para o cliente, a gente foi numa reunião de vendas, criou um rapport, ficou amigo ali, fez a venda e tal.
a gente parece, pelo menos no meu caso, né, foi isso. Parece que, pô, não, eu sei vender pra caraca. Só que vender o seu produto para um cliente é completamente diferente de vender a sua empresa para um investidor, que é completamente diferente de vender sua empresa para um comprador 100% do negócio. E é só parar para fazer essa conta, né? Quantas vezes eu vendi o meu produto para um cliente? Cara, mais de uma Muitas. centena. Quantas vezes eu vendi uma empresa? Quantas vezes eu vendi uma empresa? Zero. Mano, então não se meta a fazer isso. Você não Sim, tem experiência nisso. É outro jogo. sim. A gente às vezes vai querer jogar o jogo achando que a gente. E o assessor de M&A, o cara, já fez 100, 150 vendas de empresa. Ele pode não entender nada do teu negócio, mas ele Mas ele entende sabe da de vender a dança do empresa. acasalamento, daquele Sim, processo ali. Ele sabe total. fazer aquilo, né? É, Então, eu e, também e acho que essa. vale muito. Meu lado, esse cara, vale muito. Você que está empreendendo, pensando em exit, mano, você não vendeu, você não é expert em fazer venda de empresa, não se meta a fazer isso, você só vai fazer cagada. Sim. E tem uma coisa também nessa ideia de, assim, no que você tem mais horas de voo, porque, assim, eu tive esse privilégio de ter empreendido por mais de 10 anos, ter, né, atuado como venture capital, ter atuado com M&A. Então, assim, eu tive esse privilégio de ver jogos diferentes que funcionam e ter que jogar nesse lugar. Porque também às vezes você pega uma pessoa, até eu não tiro a razão de às vezes um empreendedor não bater o santo com uma pessoa de M&A, porque também se a pessoa teve só uma vivência de mercado financeiro, não teve uma vivência, por exemplo, de startup, vai falar língua completamente diferente, vai chegar falando assim, tua empresa, vamos fazer um fluxo de caixa descontado, e é isso daí que ele vai tentar te vender, que é o valor da tua empresa. Agora, quando você pega uma pessoa que tem, né, uma vivência mais parecida com a sua, funciona melhor. E na captação, é óbvio que também quem já levantou rodada e tem mais experiência vai aprendendo com os erros, vai entendendo o que funciona, mas tem também, né, o fator de que vai ficando mais fácil, porque daí o investidor vai te falar, né, você já vai ter, né, uma marca, né, eu captei, eu vendi essa empresa, então tem um pouco disso que ajuda, mas o mesmo padrão que você acabou de falar de, eu sei vender meu negócio quando a gente não sabe, acontece com captação, né? Quantas vezes você já fez rodada? Eu conheço founder aí que, pegando o meu caso, para não falar dos outros, assim, a gente ficou bootstrapping 12 anos. Então, assim, enquanto eu tava bootstrapping, eu não fiquei. Eu olhei pra M&A, que são essas histórias que eu contei, mas, assim, 12 anos, um momento a gente cogitou levantar uma rodada pré-seed. E nem era eu que estava liderando essa rodada. Então, assim, numa das minhas empresas com 12 anos, eu nem olhei pro fluxo de M&A. Só que a gente esquece também que você pode aprender olhando padrões dos outros, né? Então, eu acho que sim, é óbvio que você aprende mais fazendo, mas tem muito material, tem muita boa prática. É que o empreendedor, ele tem muita bola para fazer ali o malabarismo dele, né? Ele tem muito prato para rodar. Então, é difícil também, né? Puta, vou aprender sobre todas as etapas do negócio. Não dá. Não dá. Boa, HC. Cara, avançando um pouco aqui no nosso papo, falando um pouco agora pelo teu momento atual, né? Você contou para mim que desde 2024, né? Me corrija se eu estiver errado, você está na trajetória solo. Eu queria entender um pouco, né? Qual foi essa lógica, essa estratégia por trás, assim, de cara, por que que eu não vou emendar numa startup agora? Por que que eu vou seguir dessa forma? Né, o que que você pensou nessa tua próxima página, né? E por que que você, qual foi o teu racional, assim, para ir por esse caminho? Hoje tá mais claro, mas assim, eu tinha um nível de clareza logo que eu saí, que era assim, a próxima startup vai ser no mercado grande que eu conheça a dor. E imagine assim, na primeira empresa eu especificamente aprendi sobre muito mercado, porque a gente era plataforma SaaS de marketplace, então assim, eu conheci desde o mercado pet até o mercado de moda, mercado de aviação, porque os meus clientes, eles estavam atuando nesses mercados, né, conectando oferta e demanda. Então, assim, eu conhecia muito pouco de muitos mercados, né? Mas, sim, um muito pouco até, assim, razoavelmente suficiente para entender dores daquele mercado.
E aí nada vinha na minha cabeça, assim, falei: "Putz, cara, não sei o que eu vou empreender", sendo bem transparente, assim, não sei o que eu vou empreender. E aí eu olhei para um padrão até antes de eu entrar no mundo das startups, eu sempre tinha trabalhado com empreendedores, eu trabalhei numa época na Aliança Empreendedora, que é uma ONG de apoio a empreendedores da base da pirâmide, de baixa renda. Então assim, saí da faculdade, eu sempre trabalhei com empreendedorismo, sempre trabalhei com empreendedores querendo fazer algum tipo de negócio. E aí eu falei: "Bom, meus juros compostos ele tá mais em negócios techs, né, porque eu tô há 12 anos em negócios techs". E eu falei: enquanto eu não escolho um grande mercado e um grande problema para justificar a criação de um produto digital e chamar aí, né, do meu networking quem quer fazer isso junto, eu vou ficar apoiando naquilo que para mim é o que eu falo assim, quase que um hobby remunerado, né, porque tinha uma dor latente de empreendedores precisando de apoio em conhecimentos que eu tinha tido esse privilégio de ter aprendido pela trajetória. E aí começou a surgir natural, assim, então um empreendedor quer investir no meu negócio, outro empreendedor me ajuda numa rodada de captação, outro empreendedor, olha, nunca fiz um processo de venda, mas tem aqui uma pessoa querendo, né, uma empresa querendo comprar. Então não foi tão planejado, né? E daí eu me dei também esse tempo de reinventar a minha carreira. E aí eu fui entendendo também, eu tenho uma analogia assim que é o cartola, o técnico e o jogador. Diga aí. Que, assim, o jogador e você pode ser empreendedor em qualquer um desses perfis, né. Mas, assim, o empreendedor jogador é aquilo assim, agora me veio aqui na cabeça de pessoas que eu e você conhecemos uns 10 assim, pelo menos, que é aquele founder que gosta de entrar junto com o CTO, olhar produto, ele gosta de ir lá com o head de vendas, com o time de vendas. Ele é um founder na operação. Ele é um founder jogador, ele tá ali, tá jogando. Aí tem o founder que é o manager, né, que é o técnico, que daí esse, ele é já um skill já de assim, ele delega mais, ele não entra nunca vai ouvir uma assim, algumas pessoas, principalmente de Curitiba, vão saber de quem que eu tô falando, mas assim, tem founders aqui na cidade de empresas incríveis, founders incríveis, mas por ter esse perfil jogador, que a empresa com mais de 100 funcionários, ele fazia questão de revisar post para blog. Então, assim, Caraca. só para tangibilizar, esse é o founder jogador e que entrega muito, empresa gigantesca, ainda não é unicórnio, mas sim, é uma das candidatas, mas é esse perfil. Tem já um perfil de founder que é mais o técnico, que é o gestor. Então ele já traz pessoas para o time, mas ele é muito porta para dentro. Ele gosta de processo, ele gosta de apertar ali o parafuso, ele vai trazer a pessoa certa, mas ele tem essa característica de delegar mais. Ele nunca vai descer ali, né, para ficar vendo, deixa eu fazer um shadowing aqui do meu vendedor e ver se ele está performando. Hora ou outra ele vai falar com o cliente e tal, mas ele tem mais essa cabeça de deixa eu trazer pessoas que vão tocar a operação e eu vou fazer a gestão dessas pessoas. É o que o mercado convencional chama de o CEO, né? Não o que as startups chamam de CEO. Então, o founder de uma empresa chega um momento que ele traz um CEO, que é uma pessoa executiva que tem bem essa característica de manager, de sou o técnico do time. E daí eu tenho o cartola, né, que é se trazer para analogia do futebol, é o cara que compra e vende jogador, é o cara que tá mais porta para fora, é o cara que não aparece muito. No nosso mundo de empreendedorismo de startups, essa figura do cartola, ele tá no mundo do venture capital, ele tá no mundo do M&A, ele ele tá mais nesse mundo, né? Por isso que você vê assim, por que que nem todo grande empreendedor que fez exit vai fazer que nem os empreendedores do Mercado Livre que fizeram a Casec e hoje, né, você vê lá os founders da Mercado Livre na Casec, eles são super felizes fazendo deal de startup com a Casec. Né, eu falando que os caras são felizes sem perguntar se são felizes, mas eu acho que sim, né, tipo, pelo menos eles têm o maior venture Parece ser. capital o maior venture capital da América Latina. Se eles não são felizes, pelo menos eles têm uma taxa de retorno incrível e um baita de um VC. Então eu demorei para entender que eu tinha como característica ser mais porta para fora. E eu lembro que o pessoal de uma das minhas empresas brincava, assim, que eles falavam assim: "Ah, o HC
uma vez até fizeram assim, procura-se o HC, fizeram, sabe, aquele do procurado assim, porque eles falam assim, cara, o cara não tá no escritório nunca, né? Porque eu tava numa época que eu tava fazendo muita reunião fora, foi na época que a gente montou o grupo de CEOs de SaaS aqui em Curitiba. Então, assim, eu tava conhecendo outros founders, entendendo boas práticas, conectando, tipo, com o que eles sabiam. Então eu entendi também um pouco dessa característica de cartola, que é esse perfil mais porta para fora e que é um perfil mais de networking, conectar peças. E aí por isso que eu fiquei também, né, todo esse tempo e quero continuar mais tempo, sendo mais esse perfil de, cara, eu conecto pessoas. E por coincidência, meu primeiro negócio digital é o marketplace. Então, assim, eu falo assim, hoje eu sou um pouco marketplace, porque eu conecto o cara que quer investir com o cara que precisa captar, eu conecto o cara que quer comprar com o cara que quer vender, eu conecto o empreendedor que precisa de um head foda, também faço isso acontecer. E aí eu tenho me visto assim com um nível de satisfação e felicidade profissional que quando eu estava com os meus negócios, mesmo em fases boas do negócio, eu falei assim, puta, eu não fazia muito tempo que eu não me sentia assim. Então acho que tem uma pista que talvez assim, esse é o modelo certo pro jeito que eu Você vai se encontrando que eu sou nesse configurado, processo. é. E, Cara, e, e não, agora? e não elimino, sim, de algum dia eu resbalar e voltar a querer ser o empreendedor jogador, né? Porque, assim, volta e meia aparece uma oportunidade, alguém falando, pô, vamos empreender esse negócio. Por enquanto eu tenho resistido bem a essas tentações, mas confesso que, sim, às vezes vem bons amigos founders trazendo boas ideias que eu fico tentado e eu falo, não, pera, deixa eu ficar mais um tempo como cartola porque tá legal. Cara, e é assim, acho que é o melhor momento e é um mega de um privilégio, que é o que você tá contando, que é, cara, você ter escolhas, né? Então, tipo, que bom que você chegou depois de conquistar várias coisas, chegou num momento onde você pode escolher as opções, pode escolher, que tem muita gente que às vezes vai empreendendo ali por necessidade Aham. e você tá em outra fase, né? E, cara, nesse momento que você tá é, é, que você tá mais encontrado, assim, então, mas o que que é o teu maior desafio hoje, assim? O que que o HC acorda de manhã falando, putz, preciso conquistar isso aqui, preciso dar esse próximo passo dentro desse teu momento? Boa, tava falando com um amigo sobre isso hoje, inclusive. Eu que vim de SaaS, que tinha receita recorrente, em termos financeiros, eu não posso reclamar da atual fase, mesmo comparando com épocas que eu estava, né, com 2 empresas SaaS, né, então só que receita recorrente, ela dá uma paz mental, porque, assim, todo novo mês você tá brigando para crescer o seu negócio. Esse jogo mais de cartola, né, e acho que é um desafio meu, mas se eu fosse cartola de futebol seria a mesma coisa, você sempre está no próximo projeto, no próximo deal, qual que é a próxima compra, qual que é a próxima venda, qual que é o próximo projeto. Apesar de não faltarem projetos, né, no mercado, isso é uma coisa que não me tira o sono, mas é uma coisa que eu falo assim: "Bom, será que talvez esse jogo de cartolagem não tem uma receita recorrente, um MRR?" Então, hoje eu tenho muito me perguntado assim, como que, né, eu organizei recentemente junto com uma equipe aqui em Curitiba o Startup Weekend de AI, estou olhando muito para o tema de inteligência artificial. Eu fico pensando assim, puta, como que eu posso reinventar essa indústria? Tanto de captação quanto de M&A. Então, eu diria que sim, hoje o que eu acordo pensando é como? Como reinventar, principalmente assim, a indústria de M&A ela é bem tradicional, ela funciona do mesmo jeito há muito tempo. O Venture Capital também, assim, desde a década de 70 é igual a lógica, tem pouca inovação. Mas eu acho que com a minha cabeça de produto, com esses avanços de AI, eu fico sempre matutando, é uma expressão ótima para usar aqui, né, mas fico matutando pensando, assim, como reinventar indústrias tradicionais que são hoje já, na minha opinião, muito eficientes. É difícil mexer numa uma indústria meio quebrada, né, sei lá, ó, indústria bancária com muita fricção, é mais fácil você não que é fácil fazer, mas é mais fácil você pegar e colocar ali uma mudança e dar uma disruptada. Mas nesse caso que a indústria, ela você não vai ver ninguém lamentando na indústria de venture capital, na indústria de M&A, que, nossa, meu Deus, eu não consigo fechar deals. Claro que
se você for falar com um general partner de um VC, ali no inverno das startups 2021, tava difícil de captar para eles também, não era só para as startups, porque, né, uma série de condições. Mas eu diria que é isso, assim, eu tô nessa inquietação, porque assim, é difícil também ser um cara de 12 anos de produto, ter SaaS, e daí virar É, uma. e essa receita recorrente é o que você falou, cara. Eu também já 2 modelos de negócio. Cara, não tem nada melhor para paz de espírito do que um modelo com receita recorrente. Total. Sim, é uma paz de espírito você saber que você começa o mês com um patamar X de receita garantido, que você vai dali para cima, né? Não, É, e tem um negócio, esse daí é um desafio que eu deixo para quem estiver ouvindo, que assim, pensa em SaaS que quebrou. E assim, acha algum SaaS bootstrapping que passou de 300 mil de MRR que quebrou. Me diz um. Tipo, vai lá depois no LinkedIn, é bem fácil de me achar, Thiago HC. Eu conheço um SaaS com MRR de mais de 300 mil que quebrou. Bootstrapping. Cara, não quebra. Porque assim, puta, é muito. Por mais que você esteja com um churn absurdo, né? A taxa de cancelamento ali monstruosa, é, se você bateu esse tamanho de SaaS, que não é grande também, né? Tipo, não tô falando que, nossa, um SaaS de 300 de MRR não é pequeno, mas também assim, não é que você zerou a vida. Mas se tem uma empresa que ela, por modelo de receita, é muito difícil dela quebrar. O que acontece daí, assim, eu tenho vários exemplos, é um SaaS que podia estar até maior, né? E captou muita grana, e aí daí volta que assim, as pessoas falam, pô, como que um unicórnio quebra, né? Aqui no Brasil, aí tem aí casos que ainda não decretaram morte, mas assim, os bastidores já falam que tá morto, e assim, um unicórnio, como que levantou tanta grana e quebrou? Quebrou porque queimava muito, mas assim, chega uma hora que para quem investiu grana, fala assim, fecha a porta desse negócio, vamos parar. E já aí não dá esse mais para e não, e financiar aí dele. o mais maluco é assim, o empreendedor que tá ali lutando para levantar um série A, ele às vezes não tá consciente que esse outro empreendedor, ele tá zero preocupação, porque ele vai levantar uma próxima rodada, ele vai fazer uma nova empresa, porque ele já tem muita experiência e já chegou no lugar que é um lugar ali que pouca gente chega. Mas é curioso, assim, às vezes a gente se acostuma com muitas narrativas, né, no mundo de startups e de empreendedorismo. E aí acho que agora que eu tô com um pouco mais de tempo, assim, daí tempo mesmo, assim, não preciso mais, né, responder o meu time de marketing, responder meu time de venda, porque quando você está empreendendo e tem equipe, a equipe demanda muito tempo, né? Então, assim, ó, hoje que eu não tenho equipe, puta, eu tenho muito mais tempo para pensar e refletir em algumas coisas, assim. Por isso que eu acho assim, eu gosto também de ouvir podcast, porque às vezes você fala, puta, esse cara falou um negócio aqui, eu não concordo. Se você não concordou com alguma coisa que eu falei, ótimo, porque daí você tá pensando porque você não concordou, sabe? Que é difícil pra caramba, porque enquanto você tá tocando teu negócio, tá todo mundo lá falando, nossa, você é o chefe demais, as tuas ideias são boas, e na Rádio Peão talvez estão te detonando, mas você nem sabe, né? Então, Exato. assim, não só desse podcast, mas acho que eu procuro levar isso, assim, quando alguma coisa eu discordo. Eu gosto mais de quando eu escuto alguma coisa que eu discordo, eu falo assim, esquisito isso, porque daí é quando eu fico pensando aquele negócio, tô pensando há 2 dias aquele negócio que aquela pessoa falou, né? Eu fui num podcast dia desses que era sobre branding, daí a pessoa falou que não acreditava no founder-led growth. Daí eu falei, porra, mas eu acredito. Eu fiquei incomodado, assim, tipo, já foi acho que na segunda-feira, eu fiquei. E assim, É e é isso uma que faz pessoa. você refletir, né? Tanto E é uma ou pessoa, assim, fortalecer a que tua tem visão ou para autoridade no mudar, né? tema, sabe? Não é a pessoa que só cuspiu groselha, não. A pessoa tem um business. Isso daí fala assim, founder-led growth é besteira. E me incomodou. Daí eu fiquei pensando, falei, cara, olha que legal. O negócio que às vezes incomoda, que não desce redondo, são as coisas que abrem esse espaço pra gente refletir. Gacê, cara, caminhando aqui para o nosso próximo bloco de perguntas, Bora. um pouco mais opinativas. Eu acho que a gente já cobriu bastante aqui, mas eu queria pegar a tua visão sobre alguns pontos. Cara, primeiro o que que você acha que ainda tá, apesar de a gente já ter falado, né, ainda tá superestimado quando a gente fala de exit? O que que a galera, Superestimado. o que que a galera enfeita muito a parada?
No jargão do mercado é cash out, assim. Geralmente o pessoal acha que founder tá fazendo muito mais cash out, colocando dinheiro no bolso do que de fato tá. Existem várias formas de fazer exit. E aqui eu tô falando do exit, sim, uma empresa comprou a sua empresa, né? Uhum. Que também, já que tem vários tipos de exit, vamos falar do exit que é mais convencional. Acho que isso é muito superestimado, né? Acho que você usou uma outra palavra, mas assim, as pessoas acham que os founders estão colocando muito mais grana no bolso do que de fato estão. E aí também esquecem que até mesmo startups que levantaram muitas rodadas, na hora de você fazer o exit, o founder é o último a ser pago. Também acho que essa é outra coisa que eu falo assim, eu descobri quando eu estava em venture capital, nos contratos, que assim, se der ruim, você é o primeiro que se ferra, mas se der bom, você é o último que recebe, né? Na hora de pagar a liquidez, o Tem primeiro uma é parada de múltiplo de preferência, né? Isso exato. daí Daí sim, tem, pra gente não entrar no juízo de seis aqui, mas assim, o jogo é esse. Então acho que isso é uma coisa que eu vejo que nos papos de exit, se você for realmente tiver acesso ao founder e o cara te abrir, né, a pessoa te abrir quanto que ela colocou no bolso e for verdadeira, você vai se surpreender que a maior parte dos exits não aposenta as pessoas. e essa é uma dura verdade, tá? Você que tá ouvindo aí a gente, tá? Boa parte, ou a maioria, pelo menos 100% dos contratos de investimento que eu já tive acesso, eles têm cláusula de preferência de liquidez para o fundo e às vezes com algum múltiplo do que o fundo investiu. O que que Uhum, significa isso se você não conhece muito esse meio? Por exemplo, o fundo colocou 20 milhões de reais numa empresa com uma cláusula de retorno mínimo de 2x. Se ele botou 20 milhões, significa que qualquer dinheiro que entre no fundo numa venda, pelo menos 40 milhões vai retornar para o fundo. Significa, meu querido e minha querida, se você Sim. vender a sua empresa por 40 milhões, você recebe zero. Então tem um monte de histórias aí, de tipo, caraca, a empresa XPTO foi vendida por 60 milhões. E é o que o HC está falando. Boa parte dessa grana, ela vai para pagar dívida no banco que o cara fez para continuar crescendo, para pagar processo trabalhista, para pagar não sei o quê, para pagar direito de preferência dos fundos. E aí o que sobra, se sobrar, vai para o bolso do empreendedor. Pra gente não assustar, não é que assim, num exit você não vai colocar nada no bolso, mas até uma outra coisa que é super estimado, às vezes no Venture Capital você vê ali o empreendedor falando assim, eu tenho um valuation de 100 milhões. Aí eu procuro educar, né, educar o empreendedor no sentido assim, de dar mais clareza, né, não que fico dando palestrinha, mas eu falo assim, eu mando essa pergunta sempre quando eu vejo isso, assim, de uma rodada pré-seed de valuation, seed, né, valuation de 100 milhões. Eu falo assim, no teu mercado, não preciso nem falar do concorrente. Teve alguma empresa que foi vendida por isso? E não tem. Tem, assim, assine uma newsletter que fala de todos os M&As aqui do Brasil, assim, vocês podem acompanhar. Eu, tipo, vejo isso todo dia, assim. Quando você vê uns exits de tipo 100, 200, 300, 400 milhões, é indústria. E assim, uma farmacêutica comprando uma empresa que você nunca ouviu na vida, mas startup, galera, tipo, daí você fala assim, pô, mas como que tem gente levantando? Tem levantando porque assim, se você virar o unicórnio e for lá as startups que todo mundo sabe, aí beleza, você vai dar uma liquidez lá na Nasdaq e talvez você faça, né, um IPO que justifique aquele valuation, mas assim, é um jogo insano. Vender uma empresa por 10, 20, 30, 40, 50 milhões não é trivial, porque mesmo que você faz, mas o meu valuation foi esse. Teu valuation foi uma promessa de crescimento futuro. Agora eu quero saber assim, daí começa as discussões, né? Outra coisa que é superestimado, múltiplo de em SaaS, na empresa SaaS, múltiplo de ARR, a receita anual recorrente, também o pessoal, tipo, fica discutindo, é muito, é pouco, né? Nos grupos de CEO, às vezes, fala assim, galera, tem dados sobre isso, sabe? Porque as empresas que compram SaaS são empresas listadas, né? A TOTUS, você pode ver lá quanto que ela pagou na FIDS, né? Aqui eu tô falando das empresas que são públicas, você consegue ter acesso a isso. E aí também para
se a pessoa tiver muito curiosa em saber quanto, né, que o founder colocou no bolso, a melhor pessoa para você perguntar é o investidor que investiu naquela startup, porque ele teve o acesso ao dinheiro exato. Então, o founder às vezes também fica umas outras coisas que a gente fala pouco, né? Que é conta escrow, que é uma conta de proteção numa venda. Então também tem muito dinheiro do comprador que fica travado por um tempo. Tem o earnout, que também é um jeito de você vai ficar na empresa por mais X tempo, vai ter que bater meta para ganhar um bônus, que também é outra coisa. Mas, de novo, sim, estou falando isso não para assustar e falar assim, então eu nem deveria tentar vender a empresa. Não, deveria, mas sabendo É, tem que saber a verdade, né? que não é, tipo, não é fácil, não é trivial. E, principalmente, cuidado com os números, vai nos números reais que o mercado está pagando. Tem que ver se tem gente para comprar, né? Não adianta você falar que você vale 200 milhões no mercado, que o maior exit foi de 50. Então, mira em 50 e faz a lição de casa para vender por Cara, 50. você falou aí, ó, duas coisas que me lembrei, assim, importantíssimas para destacar para nossa audiência quando você falou. Primeiro, é completamente diferente, né, o valuation de um fundo que está investindo para comprar 5, 10, 15% da sua empresa, do que um valuation de alguém que vai comprar 100% da empresa. Esses valuations vão ser feitos de forma completamente Completamente diferente diferente. por um racional simples, Completamente diferente que é o também, né? quanto de dinheiro o cara vai botar. Então, assim, se eu estou comprando a sua empresa e a gente avalia que ela vale 100 milhões de reais, mas eu só vou comprar 5%, o meu desembolso de caixa é de 5 milhões de reais e não de 100. Então, meio que se eu sou um fundo, cara, eu vou ser menos criterioso nesse valuation, porque eu só vou desembolsar 5 milhões, que é completamente diferente de alguém que vai comprar 100% da tua empresa. Se ele vai comprar 100%, ele fala que o valuation é 100 milhões, ele vai desembolsar, ou pelo menos como o Thiago falou, ele vai provisionar 100 milhões de reais para... E se não pagar com dinheiro, vai pagar com ações que também custa dinheiro porque ele tem liquidez para Exato, então fazer. só desse racional já dá para você que está ouvindo a gente entender que vai ser muito mais criterioso e muito mais na ponta do lápis ali um valuation quando você vai vender 100% da empresa do que um valuation quando você vai vender 5% da empresa. Essa é a primeira coisa que eu lembrei, Thiago. A outra coisa foi, falando dessa superestimação, o que você falou aí no final, cara, de precificar a empresa. Eu já vi founder cometer um erro bizarro que é precificar a empresa dele baseado no que do que o comprador pode fazer com a empresa, e não de Sim. quanto tem gente que pode, quanto que o mercado. Como se ele fosse influenciar alguma coisa sobre a É estratégia do tipo que ele assim, vai cara, fazer. você tá me vendendo alguma coisa, mas você vai me precificar assim, não. Isso aqui vale 50, porque eu tenho certeza que o Rafa vai ganhar 150 com isso que ele vai comprar. Sim. Essa não é a forma de precificar. A precificação é quanto que o mercado está disposto a pagar. Você pode achar que eu vou fazer 150, mas é mérito de sinergia meu, porque eu vou pegar o teu negócio, vou plugar na minha estrutura, vou fazer ganho de sinergia e vou ganhar 150. Mas o teu negócio vale não quanto que eu vou ganhar com ele depois do teu aplicado a sinergia. O teu negócio vale quanto que o mercado está disposto a pagar. Tem alguém que vai pagar 150? Ah, se tem, beleza. Você tem dois, três compradores disputando e você tá perto do número de 150, beleza, seu negócio vale 150. Agora, você está falando com 10 potenciais compradores, todos os 10 estão falando que vale 50. E você acha que vale 150 porque o outro vai ganhar 150 com o teu negócio? Mano, não faz menor sentido isso. Sim. Mas para você Mas ver o nível de acontece, coisa que eu mas já vi também, né? sim. Não, e isso daí que você tá falando não é o founder de primeira viagem que pensa assim, tá? Não, Eu acho que a gente conhece pessoas em comum que vão ainda estar nesse. E aí, assim, eu não tô falando isso pra, tipo, falar, nossa, a pessoa tá muito cega. Porque, assim, se você não experienciou o outro lado da mesa ou não conversou com alguém que fez isso, é, eu conheço o founder que vendeu para empresa listada, que ganhou boa parte em ação, veio ali pandemia, derreteu a ação dele. Então, assim, e aí? Tem que esperar agora valorizar de novo. Acontece, né? Mas
E aí, o cara tá com um salário de executivo de empresa gigante. Tá ruim pra ele? Não sei. Daí tem que tomar uma cerveja e ver. E aí, tá feliz fazendo isso? Mas acho que a gente tem que desassociar mesmo, né? Saber qual jogo quem tá jogando. E o jogo é o jogo do empreendedor, é o jogo do sócio, é o jogo do empreendedor que tá captando, é o sócio, é o jogo do empreendedor que tá vendendo. São jogos diferentes, com regras diferentes, preços diferentes e a gente precisa estar ligado nisso. Cara, indo para um outro ponto aqui, né, você acha que é uma das poucas pessoas que já teve o privilégio de estar em vários desses papéis, né, como fundador, como comprador, de vários lados, tá, e hoje ajudando um monte de pessoas também desses vários lados. Você vê algo, assim, nessa relação de fundador e investidor, que você acha que precisa mudar, tipo, nessa relação? O que que você acha que, cara, não é legal, assim, se você pudesse mudar, você mudaria? Tem alguma coisa, não tem? Tem aquele negócio que pipocou na minha cabeça, eu já pensei, será que eu falo ou não falo? Mas, assim, na indústria de venture capital, principalmente, óbvio, posso listar aqui grandes empreendedores que também são grandes investidores. Tem bastante gente, e que daí é mais founder friendly, tem fundos mais founder friendly, mas na indústria também tem muita gente que não entende o que a gente, como empreendedor, passa. Então você pega aí grandes fundos de venture capital. Aí eu tô falando mais de Brasil, tá? Lá fora conheço pouco, mas imagino que também vai ter algo parecido. Você está falando ali com um analista recém-formado de uma GV, de um Minsper, de uma Link, pessoa super inteligente, mas que não entende de empreendedorismo. E aí é o jogo, né? Então, assim, se eu pudesse mudar, eu colocaria mais gente que empreendeu, independente de ter dado certo ou não, para ter mais empatia, porque senão ele vai falar assim: não, aqui o meu fundo é founder friendly. Mas tá, quantos são founders de fato? E aí entra também no papel, né? Porque assim, o pessoal da Casec talvez hoje, né, muito difícil eu conseguir, por exemplo, tô captando uma rodada com a Casec. Não vai ser com o Hernan, que é um dos general partners que eu vou falar lá Vai com falar com o um analista, começa analista. lá com o analista, né. Então, assim, é aquele processo seletivo que daí a gente faz isso nas startups e depois a gente se ferra na mesma coisa quando ele vai captar, né? Porque daí você vai passar pelo estagiário, pelo analista, que aí quando você entende o jogo, essa pessoa ela não leva deal na mesa. Então, por exemplo, você vai falar aí com uma Astela, você vai precisar, tipo, falar direto com um dos sócios, tem que falar com o Rigonati lá, assim, como que você vai fazer? Daí se vira, né? Tem que ser criativo, assim, tem atalhos para chegar, mas na tomada de decisão é óbvio que o sócio do fundo tem um peso na tomada de decisão muito maior. Mas assim, como que conserta isso? Não sei, mas se eu pudesse mudar, eu teria mais founders atuando nessa indústria de M&A e de venture capital, a gente teria muito mais empatia na hora de negociar um deal, porque senão fica aquele deal chato, fica aquela, tipo, conta, meu, você tá discutindo o número, mas sabe quanto que custa para colocar uma máquina de vendas de pé? Então, assim, irmão, deixa, deixa eu confia no que eu tô te falando, que eu tô fazendo isso no meu negócio, né? Daí você tem que ficar provando coisas que a pessoa, puta, não tá habituada a ver. Não quer dizer, mais uma vez, né, que não existam bons analistas que nunca empreenderam nada. Existem, né? Guilherme, por exemplo, da Astela, é um cara super bom, tem umas skills muito legais, estuda muito, sabe muito, fala com muito founder e até onde eu sei, nunca empreendeu, mas são as exceções, né? A maior parte do São raros, mercado, né. tanto de M&A quanto de venture capital, você vai pegar na primeira camada uma galera que não entende de empreendedorismo. E são inteligentes, passaram por boas faculdades, né? Tem coisa pra gente aprender com eles, mas aí falta muita empatia de entender o nosso jogo de founder. Sim. E HC, tem algum conselho que você vê, assim, conselho ou máxima, né, de famoso do mundo das startups, que você acha que é só firula, é fumaça, não funciona na prática? Que você acha que tem, refraseando, né, que você acha que tem mais de guru, conselho de guru startupeiro que na prática não é assim? Putz, tem uma... Deve ter algumas, mas assim, tô
Eu vou sempre pelo que tá pipocando primeiro na Vai, cabeça, é o que mas vira aí na sua o Go mente. Big, Go Home, né, que é, não sei quem cunhou esse daí, mas é um mantra de Uhum. startup, é mais ou menos dizendo assim: se você não for líder de categoria ou não, tipo, não investir muito forte e tal, e não der, tipo, tudo de si, se arrebentar para crescer muito rápido, né, nem começa. Eu acho que isso, para ser realmente quem tá querendo ser aspirante a unicórnio, é 100% verdade. Você vai ter anos malucos, você vai sacrificar vários aspectos da sua vida, sim, sem dúvida. Fazer negócio fora da curva, fazer negócio outlier, você vai sacrificar e não vai caber nas 24 horas que todo mundo tem igual. Então, acho que o Go Big, Go Home, ele funciona para esse tipo de aspiração de founder. Só que o middle market, que é essa empresa, que não tô falando que é uma empresa pequena, tô falando assim, que é uma empresa equilibrada, uma empresa que tem tipo, um faturamento legal, dá para fazer de um outro jeito. E aí, como que eu sei disso, né? Porque, vamos supor, eu olho alguns founders aqui que o cara faz um treinamento de Ironman, né? O cara compete em Ironman. Eu não compito, não faço triatlon, mas assim, para eu fazer as minhas corridinhas aí de boa, eu já sei quanto tempo que você gasta nisso. E daí eu falo, bom, se essa empresa desse fulano, que ele é o founder, ele é o tomador de decisão, e ele consegue fazer isso, e é casado, e tem um filho, e cabe na agenda dele, puta, é realmente puxado. Então, dá pra fazer. E daí você vê que, puta, talvez fazer um Iron e ainda fazer um unicórnio, daí 24 horas não cabe. Então acho que tem também um pouco dessa falácia que, assim, ou é desse jeito ou não vai dar certo. Mas tem como dar certo você. Eu tô usando aqui pessoas que Uhum. exageram, né? Que fazem duas coisas muito desafiadoras. Mas eu acho que dá pra você ser um founder que tem, porra, tua vida pessoal equilibrada, faz o teu esporte, consegue ter tempo para as coisas, teus hobbies, e ainda assim fazer um negócio legal. Só que daí você não vai estar sendo o go big, né? Você vai estar sendo meio que pro mercado, puta, o cara não tá dedicando 100% da energia dele. Então acho que essa é uma das coisas que me desagrada, assim, de todo mundo padronizar que todo founder tem que virar um mega founder e você pode fazer um negócio que vai durar 100 anos sendo um negócio com faturamento muito menor. E também, né, tô falando de unicórnio, assim. Unicórnio é marcação de valuation, não é marcação de faturamento. Tem empresa no interior do Paraná com SaaS, tipo, gigantesco, que a gente nunca escuta falar na capital, que tá lá com uma empresa com faturamento legal, uma lucratividade absurda, e talvez o founder esteja O feliz founder também. torrando de ganhar dinheiro e distribuindo Não. dezenas de milhões de Você reais vai de para lucro Pato por mês, Branco por ano, né? aí também não é muito difícil, né, para colocar no mapa de Pato Branco, tem 3 grandes, empresas lá, mas assim, o founder andando de helicóptero dele, por quê? Nunca captou rodada, então só que assim, tá numa jornada de 35 anos, 40 anos empreendendo aquilo lá, mas fez uma baita de uma empresa. Então, acho que o Go Big, Go Home funciona para essa mentalidade. Se a pessoa quer fazer um unicórnio, quer ir para a esteira de VC, é isso aí. Você vai se arrebentar e vai ser difícil mesmo. Vai ter aspecto da vida que vai ser deixado de lado. Mas acho que a gente deveria ser mais prudente e escolher, né? Se eu não quero fazer isso com a minha vida, para que eu vou me arrebentar, né? Posso fazer um negócio menor e ser feliz também. Existem vários caminhos, né, cara? Esse que acho que é o ponto de reflexão, É. assim. Cara, até pegando esse gancho para falar do seu caminho agora, um pouco de visão sua de futuro. Você falou que tá voltando para a Europa. Compartilha aí um pouco, cara. Como é que foi essa decisão de voltar? O que que você tá nos planos? O que que você vai fazer? Então, eu já tinha morado um ano no Canadá, mas numa época que eu não era startupeiro, e 2 anos atrás eu morei um ano na Itália. E aí eu me surpreendi mesmo, né, aprendendo ainda o idioma, como eu consegui lá me conectar com pessoas legais, investidores, empreendedores, consegui trazer para o Brasil uma startup italiana, e eu falei, puta, comecei a acreditar mais nesse ponto de internacionalizar a carreira, que era uma coisa que eu estava muito Brasil, pensando no mercado Brasil, e acho que aqui no Brasil a gente tem um mercado grande e às vezes a gente esquece que dá para fazer um business, né, global daqui, né, tem bons exemplos, Pipefy aí, ótimo exemplo aqui de Curitiba, mas eu estava muito, assim, pô, fazendo negócio para dores e mercados brasileiros e, assim, tinha muito mercado ainda para a gente cogitar para fora. Então, ficando
um ano fora e vendo e entendendo um pouco da dinâmica, é muito parecido, né, os jogos de M&A, de venture capital, o ecossistema italiano, muito parecido com o ecossistema, sei lá, as cidades que Milão tem, por exemplo, uma densidade de ecossistema muito parecida com Curitiba, então, assim, São Paulo obviamente é maior, né, São Paulo está com uma densidade ali próximo do que tem Paris e Berlim, mas tem, assim, algumas equivalências. E aí o que eu vi também é que Latam é muito pequeno, assim, para eles, né, tipo assim, Brasil, assim, a gente tá muito fora do radar europeu, mas muito fora, né, assim, é muito mais fácil você achar uma startup espanhola fazendo negócio com o Oriente Médio do que uma startup espanhola fazendo negócio com Latam. Estou usando Espanha porque, assim, eles têm, né, o É mesmo o idioma idioma, da habilidade ali, então, né. e mesmo assim você não vê. Então, assim, tem um pouco dessa minha vontade de internacionalizar e de trazer deals Latam, assim, eu não tô saindo fugido ou desacreditando de Brasil e Latam, acho que a gente falta mais gente, né, tem muita gente Latam, Estados Unidos, né, que já está fazendo um bom trabalho, né, o pessoal do Latitude fez um ótimo trabalho também de colocar a Latam no mapa dos americanos, mas acho que assim tem pouca gente olhando para essa oportunidade de Europa olhar para a Latam. Então também é um desafio que eu gosto nessa indústria também, né, obviamente que eu estou atuando, e é isso que eu tô mirando, assim, pra jogar um jogo mais internacional. Então, assim, não tem muito. Ah, um belo dia acordei e tive esse insight, mas assim, acho que ter vivido E fora é algo para ano que vem, assim, que você está planejando? é algo, assim, já tá assim, se encaminhando, é só esperar os meses passarem, mas assim, já é uma certeza. Boa. Cara, muito bom. HC, últimas 2 perguntas aí de reflexão. Essa mais aquele estilo Ana Maria, Maria, Gabi, Gabriela, para pegar a primeira coisa que vier aí na tua cabeça, assim. Cara, olhando aí para trás, assim, toda a tua jornada, o que que você acha que é o maior aprendizado que você colheu, que você pudesse voltar no tempo, falaria para você lá no início, assim? Ah, eu acho que assim, é saber que as coisas vão dar errada e que existem contratos e combinados para proteger e para fazer a gente pensar. Acho que assim, empreendedor que está empreendendo, independente da tua satisfação, conhecimento, relacionamento com teus sócios, é assim, é sagrado ter um acordo de cotista, é aquele documento que você vai discutir quando a coisa tá boa, toda a regra do jogo e que vai fazer com que você, num evento de liquidez, num evento de captação, você tenha muito mais regras combinadas. Acho que sim, o grande aprendizado é assim, não dá para negligenciar esse documento. E eu diria que ele é mais importante até do que o teu contrato social, sabe? Porque, claro que não dá para você ter acordo de cotista sem ter um contrato social, é meio maluco pensar nisso, mas é impressionante como ainda é pouco falado desse tema de acordo de cotista, com acordo de sócios, né? E acho que assim, tendo ele, revisar ele. Acho que as pessoas são muito dinâmicas, relacionamentos, né, com sócios podem estar funcionando por uma década e depois muda alguma coisa na vida de um sócio, ou o sócio começa a experimentar uma coisa diferente, ele quer ir para um caminho diferente, e aí, puta, aquela relação de 10 anos atrás está ancorada em valores, em estratégias que já não funcionam mais. Então, tendo o acordo de cotista também revisa ele, no mínimo uma vez por ano, mesmo que você leia o documento lá e fale assim, ah, tá 10 aqui, não precisa rever nada. Mas eu acho que empreendendo é meio chato, né? Meio boring, né? Essa resposta, assim, Uhum. podia ser um negócio mais inspiracional, mas é um negócio que eu escuto pouco e eu sinto que ainda tem muita gente que tá muito nos combinados de fio do bigode e quando Dá azedar, ruim. como diri como diriam os advogados, né, se existe contrato é porque dá problema. Cara, e o que que se você tivesse que pensar, assim, na tua filosofia de negócios agora, ou na tua filosofia de vida até, como que você resume? Qual a frase resume a tua filosofia de fazer business e de viver agora? Porra, pra quem tá vendo com vídeo, cara, isso daqui tá fácil, aqui eu tenho um post-it aqui na minha frente.
E Olha nele só, tá hein. dizendo assim, não é uma frase, mas, são 3. Eu demorei para chegar nisso, eu cheguei, sei lá, faz uns 3 meses nessas 3 palavras, justamente no momento de carreira, assim, tipo, pensando no futuro, mas assim, a minha filosofia está baseada nessas 3 palavras, que é eficiência. Então eu procuro eficiência tem a ver com o uso do tempo, né. Então, assim como qualquer pessoa que está ouvindo aqui tem a mesma quantidade de tempo, mas como eu uso o meu tempo, e como eu sou empreendedor e posso escolher isso, a gente tem esse privilégio, né, isso daqui todo mundo que é empreendedor tem esse privilégio, né, por mais que você esteja empreendendo por necessidade, você não tem ninguém falando: "Você tem que fazer isso", né, você está podendo escolher isso. Nem sempre você está fazendo aquilo que você quer, mas assim, eficiência para mim é assim, como eu uso cada vez mais o meu tempo de forma consciente. Eficácia, que é resultado, então assim, qual que é o meu resultado é diferente do teu resultado, mas sempre saber que eu estou fazendo isso daqui para esse resultado, tenho sempre muito essa clareza. E previsibilidade, daí volta, né, a minha a minha fala do MRR, que é essa consequência, né, de se eu estiver usando bem meu tempo com resultado, eu vou começar a ter essa previsibilidade, que não necessariamente vai se traduzir em MRR, mas sim, tenho lá o meu funil funcionando, tenho lá o meu deal flow funcionando, independente da decisão, acho que a consequência, né, começa a se tornar mais previsível. Eu não tenho nenhum apego de certeza, eu não gosto, assim, a previsibilidade eu costumo dizer assim, a minha filosofia, eu não busco certeza, né, porque se eu tivesse buscando certeza, eu estaria com certeza fazendo a carreira errada, empreendendo. Mas eu entendi que, assim, eu preciso de o mínimo de previsibilidade para eu realmente entender que não, esse negócio, tá funcionando. Então acho que essas 3 palavras elas resumem hoje a filosofia do HC profissional, assim, qualquer atividade eu sempre e assim, você viu, né, que eu peguei, assim, Uhum. literalmente tá na E tá na não minha foi frente aqui. combinado, galera, isso aí Não vou tá a tá. pergunta ale que eu tenho aqui, o HC não sabia, estava É, na não, essa mão você não ali. mandou por e-mail mesmo. Boa, HC, cara, obrigado, assim, acho que o papo foi incrível, aprendi muito e foi muito bom conversar contigo. E acho que a audiência também, você que está ouvindo a gente, cara, teve uma aula aqui de startup, empreendedorismo, investimento, M&A, né? Se você ouvir esse episódio aqui com calma e degustar, acho que esse episódio ele precisa ser degustado, né? Você vai ter que assistir mais de uma vez para poder ir pensando em tudo que a gente falou aqui. Cara, foi realmente incrível. De novo, né? Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua coragem. Vou abrir agora, obviamente, né, a galera que tá assistindo aqui, às vezes quer saber aonde que te encontra, onde que te acha, quer se conectar contigo. Então, abrir também para você deixar aí tuas redes sociais, onde que a galera te acha. Pessoal, também vou botar os contatos do HC aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Mas, cara, passa a palavra aí agora para você também dizer para a galera onde que eles te acham, né? E se quiser dar algum recado também para a audiência. Pô, bem fácil, acho que no LinkedIn ali é a rede que eu mais uso. Então, o Thiago HC vai ter pouquíssimos, talvez, só eu que tô aí com esse nome lá, mas, assim, eu sou bem aberto, principalmente com empreendedores, eu invisto bastante tempo da minha semana para conhecer gente, então mesmo que você, assim, sabendo, tendo algum problema, alguma coisa que você fala assim: "Puta, talvez possa ajudar", se eu não conseguir ajudar, eu vou conectar com alguém, e eu gosto de fazer, essa é a parte que eu falo assim, é o meu hobby, assim, falar com empreendedores é meu hobby, então podem realmente procurar lá. E eu gosto de deixar também assim, né, uma mensagem do "bateu, doeu, toma que é teu", porque acho que assim, muitas coisas às vezes a gente escuta e não desce redondo. Eu acho que assim, essas coisas que não descem redondo, eu sempre falo, são as coisas que valem mais a pena a gente pausar, refletir, porque aí que estão as grandes oportunidades, né. Ouvir só aquele, conhecimento, assim, com certeza tem gente que tem tanto conhecimento, aprendizado do que eu, mas assim, eu procurei ser mais verdadeiro, trazer aqui algumas pontos que talvez não sejam unanimidade, e aí se incomodar, acho que sempre é fazer aquele exercício de: "Tá, por que que eu não concordei com isso? Por que que isso soou estranho? Por que que isso tá esquisito?" E questiona, né, eu acho que é assim que a gente evolui, quem está empreendendo tem pouco tempo para isso, então eu espero aí que esse tempo ouvindo o nosso podcast, que a nossa conversa tenha trazido aí algum insight, alguma reflexão. E obrigado, Rafa, aí pelo convite,
Não sou podcaster, então, assim, também espero ter correspondido aí à expectativa e que a galera tenha aproveitado. Boa, HC, foi incrível o papo. De novo, cara, muito obrigado. Eu falo sempre com a galera, né? Tô convidando aqui pessoas que têm coragem, porque ter esse tipo de papo aqui, onde a gente aborda assuntos difíceis e tem um papo profundo, né? Precisa estar com coragem, cara. E obrigado aí por toda a sua disposição, sua coragem de estar aqui com a gente. E Valeu. agora, meu querido e minha querida, a gente está chegando aqui ao final de mais esse episódio do Papo de Conselho. Você já sabe, né? O combo da felicidade, eu espero que você já tenha feito, senão a nossa relação vai ficar estremecida, que é like no vídeo, assinar o canal e ativar o sininho para que você receba todos os outros episódios, tá? Tem uma galera top ainda para eu soltar episódio aqui para você, beleza? E é isso, meu povo, um grande abraço. Faz o combo da felicidade, que eu já quero te ver no próximo vídeo. Valeu!